Fala moçada, tudo beleza? Tô eu aqui de novo. Deixa eu encher seu saco, encher sua paciência. Bora treinar, que é assim que você vai ficar bom. É assim que você se prepara para uma prova de concurso. Como que você quer chegar lá para detonar uma questãozinha de geometria? Só teoria? Não vai rolar, não é não? Então bora treinar. Vem comigo. Primeira questãozinha desse bloco. Concurso da Prefeitura da querida cidade de Niterói. Curto pra caramba Niterói. Provinha aplicada aí no ano de 2018. Aumentando-se as medidas dos lados de um quadrado em 30%. A sua área aumenta em... Manjado, hein? Manjada pra caramba essa questãozinha que tá aí. O cara vai misturar um pouquinho aqui de porcentagem com cálculo de área. E aí, para facilitar a sua vida, se quiser, você pode inventar aí um valor pro lado do quadrado. Imagine lá inicialmente como se, sei lá, se a área fosse... Se o lado fosse 10, que o lado fosse 1, que o lado fosse 100, enfim, vou trabalhar aqui inventando o valor e depois a gente deixa uma solução genérica aí também para não ter maiores problemas, tá bom? Para quem porventura inventou valor, vou sugerir aqui, né? Sugerir aqui um lado de 100 metros, coloca aqui 100 centímetros. E aí, se o quadrado tivesse lado 100, qual que seria a área inicial? A área inicial seria de 100 vezes 100, que vai ter que dar 10 mil. Seriam então 10 mil centímetros quadrados. Perfeito? Como ele sugere que as medidas dos lados foram aumentadas em 30%, então a área 2 seria de 130 ao quadrado. Concorda comigo? Estou usando o 100 aqui justamente para te facilitar um pouquinho. Se o lado vale 100, aumentar 100 em 30%, quanto que é 30% do próprio 100? 30% de 100 é o 30. E aí então eu passaria a ter um lado de 100 mais 30 por conta desse aumento, um lado então de 130. 130 elevado ao quadrado vai ter que dar 169 mil, ou na verdade aqui 16.900. 16.900 centímetros quadrados. Perfeito? E aí qual que é a conclusão que você teria que chegar aqui? O que eu tive em termos de aumento de área? A minha área saiu de 10 mil para 16.900. Então eu tive aqui, olha, um aumento. Eu tive aqui, ó, um aumento de 6.900 centímetros quadrados. Perfeito? E aí, se eu tive um aumento de 6.900 em relação a uma área que era de 10 mil, porque a área inicial era essa, de 10 mil centímetros, certo? Então, se eu tive um aumento que foi de 6.900 em relação a 10 mil, o que essa razão que está aqui representa para mim em termos percentuais? Ora, 6.900 em relação a 10 mil corresponde a 69%, certo? 69, cortando ali os dois zeros, eu acabo ficando com 69 sobre 100, que indicaria para mim, então, 69%, que é então o aumento. Aumentar cada lado em 30%, gera um aumento na área que não é dos próprios 30%, que é o que a gente tem na letra C, não é o que poderia ter pintado ali, que se ele enfia ali uns 60%, ele teria jogado vários candidatos ali na vala, porque muita gente acabaria caindo nessa pilha de considerar, aumentou 30%, então aumentar 60% ao todo, nada. Esse aumento em cada lado de 30% gera um aumento na área de 69%, gabarito correto, letra E, tá bom? Agora, precisa inventar valor? Tem que trabalhar aqui, né, com esse lado 100? Não, você pode imaginar o lado 1, e aí se o lado fosse 1, o novo lado passaria a ser de 1,3. Se o lado fosse 10, o novo lado passaria a ser de 13. Então aí vai ficar a seu critério, tá bom? Falei, né, que dá para a gente trabalhar sugerindo um valor ou de maneira genérica. Se eu fosse trabalhar de maneira genérica, se eu tivesse lá um lado X, o que é um aumento de 30%? Bom, o aumento de 30% seria passar a ter, então, um lado X aumentado de 30% de X. 30% é 0,3. Então, eu tinha um lado X mais esse aumento de 30% de X. Eu passaria a ter um lado de 1,3x, certo? Qual que seria a área nesse caso? Bom, se eu tinha lado X, a área seria x ao quadrado. Se eu tinha lado 1,3x, a área 2
seria de 1,3x elevado ao quadrado. Só que o que é 1,3x elevado ao quadrado? É 1,3 ao quadrado, que dá 1,69, vezes o x ao quadrado. O que é esse 1,69 interpretado como um fator? 1,69, meu 100% é o 1, certo? Quanto que passou de 1? 0,69. Então, esse 0,69, ele indicaria para mim um aumento de 69%, certo? Essa solução que está aqui, né, trabalhando com o fator, deixa eu só colocar aqui como área 1, rapidinho. Essa solução que está aqui, trabalhando com o fator, ela é mais interessante e acaba ficando mais clara para quem já passou ali pelo módulo da parte de porcentagem, que a gente explora bem isso, né, a questão dos fatores de aumento e de desconto. Se não for o seu caso, se não está assim tão por dentro dessa questão dos fatores de aumento e de desconto, a solução, através de um valor ali atribuído, de alguma forma, também acaba sendo pertinente. Tá? E, para você que está tranquilo com relação aos fatores, dava para desembolar aqui na boa, né? Simplesmente 1,3 ao quadrado, aumento de 30% é 1,3, 1,3 ao quadrado 1,69, e esse 1,69 equivale a 169%, tirando o 100% que eu já tenho inicialmente, acaba sobrando para mim ali aquele aumento de 69%. Então, modelinho manjado pra caramba, tá bom? Pode esperar aí a qualquer momento surgindo de novo uma prova aí da FGV e de qualquer outra banca, quanto o assunto é geometria e atrelado aí a parte de porcentagem. Beleza? Gabarito para essa, letra E, bora para a próxima, vem comigo. Miguel tem um terreno retangular com 30 metros de comprimento e 25 metros de largura e pretende cercá-lo com 4 voltas de arame farpado. Para isso ele comprou um rolo de arame farpado com 500 metros de arame. Após realizado o trabalho, Miguel verificou o que, e aí vem aqui as alternativas, ok? Bem, a ideia aqui é o seguinte, ele fala lá que o Miguel tem um terreno retangular com 30 metros de comprimento e 25 metros de largura. Ele fala que ele vai dar voltas de arame farpado, então cuidado aqui, Bruno, eu calculei a área. Não tem muito a ver, né? Porque a questão da volta, né? O arame farpado é o que está em volta, tem a ver com o contorno, tem a ver com o perímetro aqui, na verdade, entende? Então ele vai falar lá de 4 voltas de arame farpado, o que eu tenho que saber aqui é quantos metros que ele dá quando ele dá uma volta. E aí tem a ver com o perímetro, certo? Então tá aqui, ó, vou deixar indicado para vocês, 30 metros de comprimento, ok? Então a gente tem aqui, ó, os 30 metros de comprimento por 25 de largura. E aí a gente vai descobrir então que a cada volta é como se ele tivesse que percorrer lá, ó, 30 mais 25 mais 30 mais 25. Perfeito? Então tá aqui então, ó, 30 mais 25 mais 30 mais 25. 30 mais 25 vai dar 55, 55 mais 55 vai acabar dando 110. Então a cada volta ele precisa de 110 metros de arame farpado. Só que são 4 voltas que ele vai ter que dar. Vou deixar indicado. Como são 4 voltas, então ele vai usar 4 vezes 110, ou seja, 440 metros quadrados de arame farpado. Perfeito? Só que o rolo que ele comprou, de acordo com o enunciado, tinha 500 metros de arame farpado. Com isso, vai ter uma sobra, né? O rolo tinha 500, ele precisava de 440, então ele tem aí, ó, 60 metros quadrados de sobra de arame, que é o que a gente tinha indicado lá na letra A, certo? Após realizado o trabalho, Miguel verificou que, é o que está na letra A, sobraram 60 metros aí de arame farpado. Fechado? Então ficou claro? A questão aqui de não ter nada a ver com a área, eu não estou cobrindo, né? A gente estava falando aqui de que mesmo de um terreno retangular, né? Eu não estou falando sobre, por exemplo, azulejar esse terreno.
certo? Não estou falando de cobrir o interior dele, estou falando do que vai estar em volta. Arame farpado é para colocar em volta, então tem a ver com o perímetro. Então, perímetro, soma de todos os lados, como a gente está falando de retângulos, a gente tem ali aqueles dois pares de lados que são paralelos e congruentes, então 25 de um lado, 25 de outro, 30 de um lado, 30 de outro. Calculei ali o que eu gasto a cada volta, 4 voltas, 4 vezes 110, 440, para um rolo que era de 500, vai haver aqui um excesso, né? Uma sobra para ele, de 60, gabarito correto, letra A, passamos por mais essa. Tudo bem? Bora para mais uma. Olha essa que está aí. Em uma praça, há uma pista de corrida circular, com 50 metros de raio. O corredor deu 7 voltas completas nessa pista. Esse corredor percorreu aproximadamente, e aí vem aqui as alternativas. Bem, ele fala lá da pista circular com 50 metros de raio. E aí ele fala sobre dar voltas completas nessa pista. Lá no nosso módulo teórico, né, no nosso vídeo de teoria, eu trago para vocês a fórmula da área do círculo e falo sobre o comprimento da circunferência. Área de círculo, a fórmula é πr ao quadrado. Comprimento da circunferência, 2πr. Qual dos dois raciocínios que vai se aplicar aqui nesse exercício? Da área ou do comprimento? O comprimento é o que está na borda. A área tem a ver com cobrir o interior. Não faz sentido aqui a gente falar de cobrir o interior aí da pista circular. Não, eu estou falando do que acontece em volta. Estou falando do comprimento, certo? Então o que eu vou descobrir aqui é quantos metros que ele percorre aproximadamente a cada volta e a partir daí multiplicar isso por 7, tá bom? Então eu vou deixar indicado para vocês aqui, olha. A cada volta, a gente vai ter o quê? O comprimento, que é 2 I vezes R. Fechado? Nosso raio foi de 50 metros. Então, a cada volta, eu tenho 2 vezes π vezes 50. 2 vezes 50 vai ter que dar 100. A gente vai chegar aqui a um total de 100 π. Perfeito? 100 π metros, hein? Não tem nada aqui de metros quadrados, tá bom? Aqui são 100 π metros. Eu sempre falo com vocês que se o examinador trouxer a aproximação da constante π, perfeito. Do contrário, trabalhe você com a margem de segurança de que o π vale aproximadamente 3,14. Então aqui, a cada volta, é como se eu tivesse lá aproximadamente 100 vezes 3,14. Vai ter que ser então, vão ter que ser então 314 metros. Então é como se a cada volta ele percorresse aproximadamente 314 metros. Só que são 7 voltas. Então vão ser 7 vezes isso. Perfeito? Então tá aqui, olha. Como são 7 voltas. Como são 7 voltas. Então deixa indicado aqui, ó, que seriam 7 vezes 314 metros. E aí, 7 vezes 314, a gente sabe que vai dar lá 2.198 metros. Das alternativas que a gente tinha, como ele mesmo aí sugeriu, né? Um resultado aproximado. O gabarito correto para essa que está aqui, então, acabou sendo a letra B de bola. Fechado? Então, cuidado para não confundir área, né? A situação de você aplicar aí o πr ao quadrado e a fórmula do comprimento, que era que se aplicava aqui. Um raio de 50 metros é como se aquela borda ali da circunferência tivesse comprimento de 314, né? Se a gente fosse abrir ali depois aquela borda da circunferência e fosse esticar, é como se ela ficasse com aproximadamente 314. Então, a cada volta, esse comprimento de 314 para o total de 7 voltas, 7 vezes 314, 298. Gabarito letra B, aproximadamente 2.200. Passamos por mais essa. E aí, tudo tranquilo do outro lado? Eu espero que sim. Dê uma olhada nessa que está aqui, ó. Também, Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, prova aplicada no ano de 2018 pela banca FGV. Se liga, o piso de uma sala retangular com 6 metros de comprimento e 4 metros de largura será revestido com placas quadradas de cerâmica que tem cada uma 20 centímetros de lado. Assinale a opção que indica o número de placas necessárias para esse revestimento. O que vocês têm que ficar atentos aqui? Não é uma questão de grau de complexidade alto, de dificuldade, não. Fica tranquilo. O único detalhe é tomar cuidado ali
aquele peguinha enjoado que os caras vira e mexe colocam de trazer medidas numa unidade e medidas em outra. Que é o único detalhe que você tem que ficar atento aqui, perfeito? Ele fala lá que o comprimento é de 6 metros, que a largura é de 4 metros e vai falar que esse piso vai ser revestido com placas cerâmicas que tem cada uma 20 centímetros de lado. Então aí, fica a gosto do freguês, é você que decide, não vou brigar. Quer passar o que está em metros para centímetros, está valendo. Quer pegar o que está em centímetros e passar para metros, está valendo. Aqui, eu vou pegar o que está em metros e vou passar para centímetros. Mas se você pegou o que estava em centímetros e passou para metros, que aí você teria que fazer só uma mudança, aqueles 20 centímetros eles equivalem a 0,2 metros, perfeito? De centímetros para metros, a gente tem que voltar 2 casas, a gente volta uma casa que é decímetro e mais uma que é metro. Então a gente volta 2 casas. 20 centímetros, então, correspondem a 0,2 metros. E aí você poderia trabalhar com essas placas, então, de cerâmica, que tendo 0,2 metros, 0,2 por 0,2. Fica a seu critério, tá bom? Se eu for deixar tudo em metros, aqueles 20 centímetros que estão ali, se eu for deixar tudo em centímetros, na verdade, né? Aqueles 6 metros que estão ali, se eu for passar para centímetros, eles vão equivaler a 600 centímetros, e os 4 metros vão equivaler a 400 centímetros. Por que mesmo, Brunão? Vamos lembrar do quadro de medidas. Olha só, tá aqui. A gente tem metros, decímetros e centímetros. Perfeito? Então, se eu estou passando aqui de metros para decímetros, de metros para centímetros, eu tenho uma que vai de metro para decímetro e depois de decímetro para centímetro. Então, eu tenho que andar quantas casas? Eu tenho que andar 2 casas para a direita. Então, os 6 metros, conforme eu tinha dito, eles equivalem a 600 centímetros, tá bom? Porque é como se a vírgula estivesse aqui, ó. Aí eu andei 1, 2, cheguei aqui nos 600 centímetros. E ali, aqueles 4 metros, eu faço equivaler a 400 centímetros. Então, agora eu vou entender o seguinte. A área da sala, ela acaba sendo de quanto? Ó, de 600 por 400. Perfeito? 600 vezes 400 vai dar o 24, do 6 vezes 4, seguido de 4 zeros. Então seriam 240 mil centímetros quadrados. E aí, cada cerâmica, seria então a área do quadrado, como tem 20 centímetros de lado ao quadrado, 20 ao quadrado. 20 ao quadrado vai ter que dar 400, então cada quadradinho aí teria 400 centímetros quadrados. Para descobrir o número de placas de cerâmica, só agora fazer a divisão. Então, o número de placas é basicamente isso aí, né? Pega lá a área total, que é de 240 mil, e divide pela área de cada placa. São 400. Corta aqui os 2 zeros, e aí você passa a ter 2.400 dividido por 4. 2.400 dividido por 4 seriam 600 placas. E aí o gabarito correto está indicado para vocês aqui. Então, olha, lá na letra E. Ok? O que aconteceu então foi basicamente isso. Ó. Eu tinha aqui os 6 metros, que equivale a 600 centímetros. Os 4 metros, que equivale a 400 centímetros. E aí agora a gente começa a revestir isso aqui com quadradinhos, que tem lá 20 por 20. Então o que eu faço? Eu calculo a área total e depois eu divido pela quantidade, pela área de cada um desses quadradinhos. Tá bom? Gabarito correto para essa daqui, então. Veja se ficou tudo entendido. Letra E, passamos por essa aplicada aí no concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 2018 pela FGV. E com isso, dou por encerrado esse bloco. Posso fechar aqui tranquilo, que aí do outro lado você conseguiu entender tudo? Ó, velho, não fica pulando etapa, não. Cada questãozinha que a gente resolve aqui tem que ser bem entendida, porque a qualquer momento aparece de forma semelhante na sua prova. Tem muitos enunciados deles aí que o trabalho que os caras vão ter é de simplesmente pegar e trocar o que ali naquela primeira questão do bloco foi, por exemplo, eu aumentei o lado de cada quadrado em 30%, que os caras vão se dar o trabalho às vezes de fazer, ao invés de cobrar nessa prova 30%, eu vou cobrar 20%, ao invés de 20%, eu vou cobrar 10%. Mesma história, tá? Então, alguns enunciados aqui são muito repetitivos e aí é você com você mesmo. Qualquer dúvida, volte, acompanhe, veja se está vacilando aí. Transformação de unidade, tá vendo? Com que vez ou outra aparece aqui, pode ser um detalhezinho que faz diferença. Tem que se conhecendo.
Se tiver tudo tranquilo, fecha o vídeo aí. Forte abraço, tudo de bom. Valeu!